Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para fazer a revisão da atividade que vocês pegaram lá na escola, né? Com certeza já corrigiram em casa e hoje a gente vai fazer essa correção, essa revisão do assunto para ver se realmente vocês conseguiram, né, ter a compreensão do assunto. Qualquer dúvida, qualquer situação, vão analisando aí as questões e aí pode vir no PV que a gente conversa, tá ok? Então, a primeira questão, ela está relacionada, diz que é para você citar o principal movimento migratório que ocorreu para a Amazônia no período do ciclo da borracha. Esse período do ciclo da borracha ele foi muito importante para o crescimento populacional da Amazônia. Houve um aumento muito grande da população. E esse aumento da população ela se deu principalmente pelo processo de migração. E da onde veio mais gente? Da região Nordeste. Foi da região Nordeste que veio o maior número de pessoas, o maior movimento migratório no período do ciclo da borracha, tá? A segunda questão diz que é para você citar algumas características relacionadas ao período da borracha. Eu destaquei algumas delas, aí vocês analisam melhor aquela que vocês citaram aí no caderno de vocês, tá? Esse período da borracha foi o período que mais reforçou o papel do extrativismo na região amazônica, já que a atividade da borracha era totalmente extrativista, tá? Foi um período também que promoveu todo o embelezamento das cidades de Belém e Manaus, de acordo com as ideias europeias, tá? Então, todo o processo de arquitetura dessas duas cidades, ela se deu nesse período aí do ciclo da borracha. Foi um período também que produz o sofrimento de seringueiros com o processo de aviamento, que eu falei, que era onde o grupo, né, toda a população que vinha trabalhar aqui, eram pessoas que trabalhavam, né, na exploração do ciclo da borracha, mas também elas precisavam de comida, de alimento, de roupa, e as pessoas que eram responsáveis davam a ela todos esses produtos, mas cobravam com o serviço. Então, para isso, nós chamávamos de aviamento. É como se elas comprassem, né, a sua subsistência dos próprios patrões. E aí eles ficavam sempre na mão dessas pessoas, tá? E foi um período também muito grande de morte da população indígena, né, devido ao forte trabalho que eles tinham aqui na região. Foi nesse período também que ocorreu, foi no período durante o ciclo da borracha ocorreu em dois momentos importantes, que foi durante a Revolução Industrial, tá? Que deu início lá no continente europeu e no período da Segunda Guerra Mundial, tá? Então aí vocês podem perceber algumas das características importantes aí do ciclo da borracha. A outra questão fala sobre os fatores que interferem, que levaram à exploração, né, da borracha na Amazônia. Eu também citei alguns e vocês verificam aí na atividade de vocês. Esses fatores eram uma espécie nativa e em grande quantidade na região amazônica, tá? Isso levou à extração em grande quantidade. Tinha o processo de desvio, né, de escoamento da produção através da acessibilidade hidroviária, através dos rios, facilitava, né, o processo de escoamento do produto e o uso da mão de obra nordestina, como nós já falamos. São esses fatores facilitou com que houvesse o processo de exploração da borracha na região. A outra questão diz que é para vocês citar 3 estratégias da exploração da borracha na Amazônia. O estabelecimento de seringais nas margens dos rios, interligando aos centros regionais, tá? O estímulo das migrações nordestinas, como nós já falamos, promoveu também o sistema de aviamento, como nós já falamos, para manter a mão de obra da região das pessoas que vieram, né, da região Nordeste, tá? Então, essas são algumas características que estimulou, que facilitou o processo da extração da borracha na região amazônica. A outra questão é para vocês citarem, né, qual o principal motivo do declínio da borracha na Amazônia. E aí a gente pode citar que o principal motivo que levou à queda do ciclo da borracha na Amazônia tem a ver com a biopirataria das mudas de seringueiras feita pelos ingleses que plantaram de forma racional nas colônias da Malásia.
E essa plantação de forma racional, ela fez com que houvesse uma grande, né, produção da borracha, havendo uma concorrência com os países que compravam antes da região amazônica. Aqui na Amazônia, a floresta, né, as árvores eram muito distantes uma das outras, e isso dificultava o processo de extração do produto. Tá? Então, nesses lugares onde foi plantada de forma organizada, facilitou muito a produção. Tá? E a concorrência dessas regiões que começaram a fazer a produção com os países que antes compravam da região amazônica. Então, isso fez com que foi um dos principais motivos que levou ao declínio do ciclo da borracha na Amazônia. Tá, crianças? Estudem o assunto de vocês, analisa aí as questões. Qualquer coisa vocês me chamem que eu repasso as respostas para vocês da atividade. Tá ok? Beijos, tchau!